Olá a todas as pessoas que estão assistindo a este vídeo. Eu me chamo Tânia Kunen, sou professora de filosofia na Universidade Federal do Oeste da Bahia, onde trabalho com temas do campo da filosofia moral e política e me ocupo também especialmente de temas de filosofia moral contemporânea e ética prática. Este vídeo é parte de um projeto da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, ANPOF, que em razão da passagem do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, se propôs a divulgar uma série de vídeos e textos que tratem da questão da mulher na filosofia e também da relação entre filosofia e feminismo. Eu vou então hoje falar um pouco sobre a filosofia ecofeminista. O ecofeminismo, ele é uma área de conhecimento interdisciplinar, que perpassa então diferentes campos de saber. Pelo fato então de eu não conseguir dar conta de toda a complexidade do pensamento ecofeminista, eu vou me ater hoje especificamente a algumas interlocuções entre o ecofeminismo e a filosofia moral contemporânea, ou mais especialmente a ética prática. Falarei brevemente sobre 4 aspectos centrais do ecofeminismo. O primeiro deles é a origem do pensamento ecofeminista. O segundo é como nós podemos conceituar o ecofeminismo ou como ele pode ser entendido. O terceiro é as contribuições teóricas originárias que nós podemos encontrar no pensamento ecofeminista. E o quarto ponto da minha apresentação ou da minha fala se ocupa então das contribuições críticas de autoras ecofeministas para a filosofia moral contemporânea e para a ética prática. Quanto ao primeiro ponto, então, a questão da origem, nós, na verdade, não podemos situar a origem do ecofeminismo num ponto isolado ou num determinado momento histórico específico. Na verdade, 2 pontos de origem confluem para trazer os fundamentos ou para fundamentar o pensamento ecofeminista. Um ponto é teórico e o outro é prático. Então, o ecofeminismo ele é resultado dessa confluência de elementos teóricos e de elementos práticos ou elementos que vêm da praxis de mulheres em diferentes partes do mundo. No que concerne à origem teórica do ecofeminismo, nós temos que destacar a percepção de acadêmicas, de teóricas feministas, sobre a cegueira de gênero e o sexismo presente nos movimentos ambientais e também no movimento pelos direitos animais. Então, há uma crescente preocupação, por volta da década de 70, de teóricas feministas com a dominação e a exploração da natureza para fins de manutenção do patriarcado. 2 nomes de 2 teóricas merecem destaque nessa origem teórica do ecofeminismo. O primeiro nome é o de Françoise de Bon, uma francesa, a quem se atribui o primeiro uso, a primeira pensadora que fez uso, o que cunhou o termo ecofeminismo. E o segundo nome é o nome de Ainestra King, nos Estados Unidos, que também na década de 70 começou a produzir artigos e textos e também trabalhar esse tema em disciplinas, que é a questão da relação entre a dominação das mulheres e a dominação da natureza. Então, apesar de Ainestra King não ter usado de fato a expressão ecofeminismo, ela começou a produzir reflexões que envolviam essa relação entre mulheres e meio ambiente. Quanto à sua origem prática, o ecofeminismo também remonta à década de 60 e à década de 70 e tem como destaque os diversos movimentos sociais organizados de mulheres ao redor do mundo, de ativismo em favor do meio ambiente. Então, como exemplo, nós podemos citar os movimentos pela paz, os movimentos pela paz e os movimentos anti-guerra, os movimentos antinucleares,
contra o lixo tóxico, enfim, diversos movimentos de diferentes partes do mundo que estavam ocupados com a destruição do meio ambiente, né, preocupados com essa destruição do meio ambiente e com a necessidade de preservar as condições de vida na Terra. Um movimento em especial é sempre destacado por diferentes teóricas ecofeministas em diferentes escritos, que é o movimento pacífico das mulheres de Chipko, na região do Himalaia, na Índia, que consistiu num movimento, então, de abraços coletivos a árvores, como uma forma de manifestação ou de resistência que tais mulheres apresentaram em relação à destruição causada por mineradoras na região onde elas habitavam e da qual elas tiravam o sustento de sua família. Então, basicamente, a origem do feminismo tem a ver com essa conjunção de fatores teóricos e práticos, né? E de forma sucinta, nós podemos então afirmar quanto à origem que o ecofeminismo engloba diferentes posições teóricas e diferentes movimentos sociais que de algum modo, de alguma forma, manifestam uma preocupação com a natureza. E em razão então dessa conciliação de diferentes movimentos e de diferentes abordagens teóricas, talvez seja mais apropriado, inclusive, que ao invés de nos referirmos ao ecofeminismo ou a uma filosofia ecofeminista, nós, na verdade, utilizemos o termo no plural, ou seja, que falemos de ecofeminismos, né, a fim de dar conta e de contemplar essas diferentes abordagens. Eu passo, então, ao segundo ponto da minha fala, né, que justamente consiste em brevemente oferecer uma conceituação ou dizer o que é o ecofeminismo. De forma simplificada, nós podemos dizer então que o ecofeminismo propõe que se amplie a agenda dos feminismos para além da esfera humana, ou seja, que além dos sistemas de opressão que afetam humanos, nós possamos também pensar a opressão e a exploração das formas de vida não humanas, né? Sejam elas animais ou vegetais, e também pensar a exploração e a opressão da natureza como um todo. Além disso, o ecofeminismo se propõe a pensar as conexões ou as vinculações que existem entre os diferentes sistemas de opressão, que afetam a vida de mulheres e de outras minorias humanas, mas que afetam também a vida de seres não humanos. Então, se o feminismo é um movimento de fato ocupado com o fim da opressão vinculada à categoria de gênero, de acordo com as ecofeministas, a libertação das mulheres só seria possível à medida que o feminismo ou que o ecofeminismo se ocupe das interconexões e das interrelações que há entre as diferentes formas de opressão, entre os diferentes sistemas de dominação e opressão. A Karen Warren, uma das filósofas ecofeministas mais conhecidas, ela vai nos dizer que o ecofeminismo é uma teoria em processo. E ela usa uma metáfora relacionada a uma colcha de retalhos, né? Como se o ecofeminismo fosse, então, essa teoria em processo que se constitui, que se constrói do mesmo modo que nós construímos, que nós fazemos uma colcha de retalhos. E essa colcha, então, ela combina a perspectiva de diferentes mulheres com diferentes marcadores sociais, seja eles de etnia, de raça, de gênero, de classe social e de nacionalidade, né? Então, à medida que essa colcha de retalhos vai sendo construída, nós vamos aos poucos desvelando novas formas de opressão e de exploração que estão relacionadas ao ordenamento patriarcal das nossas sociedades, sobretudo ocidentais. Então, essas diferentes perspectivas, essas diferentes mulheres têm em comum uma preocupação com a natureza, né? E elas entendem, ou isso é parte de uma agenda ecofeminista, né? A promoção de uma justiça ambiental. Então, não é possível nós alcançarmos uma justiça de gênero se, ao mesmo tempo, nós não nos ocuparmos também com a promoção de uma justiça ambiental. E por que isso, né? Porque na concepção ecofeminista ou no pensamento ecofeminista, todos os diferentes sistemas de opressão, sejam aqueles que afetam minorias humanas, sejam aqueles que estão relacionados com a natureza e com os animais,
tem como fundamento uma mesma lógica da dominação. E o que seria essa lógica da dominação? Bom, com isso eu passo já então para o nosso terceiro ponto a ser trabalhado nesse vídeo, que é a questão das contribuições teóricas originárias de algumas teóricas, de algumas filósofas ecofeministas, né? Fazendo aqui um recorte bastante restritivo, apenas para dar uma exemplificação. Então, a primeira contribuição teórica originária é justamente a ideia da lógica da dominação de Karen Warren. No que consiste essa lógica da dominação? Para a pensadora Karen Warren, há uma estrutura linguística e argumentativa que foi historicamente criada e que justifica a subordinação das mulheres, dos animais e da natureza. Na base dessa estrutura argumentativa, nós temos uma série de dualismos hierárquicos de valor. Por exemplo, o dualismo masculino-feminino, o dualismo razão-emoção, o dualismo cultura-natureza, o dualismo mente-corpo, o dualismo homem-mulher e o dualismo humano-animal. Todos esses dualismos eles estão então estruturados numa forma oposicionista, sendo que as partes do dualismo situadas de um lado são superiores às partes do dualismo situado de outro. Então, dentro desse dualismo nós temos elementos que estão situados acima e elementos que estão situados abaixo, que configura justamente a estrutura hierárquica do dualismo. Então, a partir do recurso linguístico e argumentativo, se justifica que todos os que estão do lado acima do dualismo, ou seja, o masculino, a razão, a cultura, a mente, o homem e o humano, estão justificados a dominar e a explorar tudo que está situado do outro lado do dualismo, aquilo que é definido como tendo menos valor. E neste caso nós temos então o feminino, as mulheres, a emoção, a natureza, o corpo e o animal. Então aí nós já temos uma forma de perceber como a parte inferior do dualismo ela se encontra sob esse domínio da parte que é superior. Uma segunda contribuição teórica originária que está relacionada a essa questão da lógica da dominação, nós encontramos no pensamento de outra pensadora, né, a Val Plumwood. E a Val Plumwood cunhou então, ou desenvolveu, o modelo da identidade mestre. No que consiste a identidade mestre? Ela se refere a uma forma hegemônica por meio da qual a identidade masculina branca, sobretudo branca de classe média e alta, é formada nas sociedades patriarcais ocidentais. Então, mesmo que consideremos algumas variações nesse padrão da identidade masculina mestre, né, a exemplo da interferência de fatores como raça, etnia, orientação sexual e classe, há certas características que se espera que sejam desenvolvidas por indivíduos masculinos e que são associadas a esses indivíduos. Essas características, elas são opostas e são superiores, novamente na forma de um dualismo hierárquico, às características que são designadas como femininas. Como exemplo de características masculinas e superiores, nós podemos mencionar a racionalidade, a imparcialidade, a independência nas relações, a força e a ação, ou a atividade, né, em oposição à passividade. Então, à medida que homens desenvolvem, né, essas características masculinas, eles, de acordo com a Val Plumwood, se tornam aptos a serem ou a exercerem a função de mestres dominadores e conquistadores. Outra autora que trabalha com esse modelo da identidade mestre é a Marty Kiel, que vou citar mais adiante também quando tratar do ponto das questões éticas. A Marty Kiel, a partir da ideia da identidade mestre, explora uma série de práticas educativas para mostrar como que essa identidade mestre dominadora vai sendo atribuída e vai sendo desenvolvida por muitos indivíduos do sexo masculino.
E como exemplo, então, de uma atividade ou de uma prática educativa envolvida na formação da identidade mestre, a Marti Kiel explora justamente a prática da caça, né, sobretudo no contexto americano. Então, a caça ela é uma prática educativa, né, que incentiva ou que ajuda no desenvolvimento e na formação dessa identidade mestre dominadora. Cabe, então, né, de acordo com a Plumwood e também com Kiel, aos portadores da identidade mestre conquistar e dominar tudo aquilo que não compartilha essa identidade. E aí nós podemos incluir mulheres, animais e natureza, além de outras minorias identitárias que fogem a esse padrão da identidade mestre. Há, então, uma negação de todas as outras formas de constituir identidade. Nenhuma delas tem legitimidade, né? A única que possui a legitimidade é a identidade mestre. Em suma, então, a lógica da dominação se alia a esse modelo da identidade mestre e ambos reforçam e levam adiante a dominação patriarcal, cujos efeitos, então, não se restringem às mulheres, mas vão atingir de forma a prejudicar diferentes minorias humanas e também não humanas, né? Para finalizar, então, este vídeo, eu passo para o último ponto ao qual me propus a comentar, que é justamente as contribuições críticas para repensar o campo da filosofia moral contemporânea ou para repensarmos a teorização no âmbito da ética prática. Bom, há várias contribuições críticas que as ecofeministas fizeram desde a década de 70, né, ao pensamento filosófico. Posso citar como exemplo a crítica que é realizada à própria construção do pensamento científico, né? O conhecimento que a ciência desenvolve sobre a natureza também se dá de uma forma dominadora e exploratória, à medida que partes da natureza são trazidas para dentro de laboratórios e são assim modificadas, né, a fim de que o cientista, né, ou o conhecimento humano possa exercer com mais precisão o domínio sobre os processos naturais. Uma outra crítica das autoras ecofeministas se dirige ao próprio ambientalismo, né, e aos próprios eticistas defensores dos direitos animais, à medida que eles, em geral, não levam em conta questões de gênero. Bom, todas essas abordagens críticas do ecofeminismo pressupõem, então, superar os dualismos hierárquicos de valor. E as autoras ecofeministas vão, então, sugerir uma reconceitualização e uma recompreensão das relações de maneira não hierárquica. No que concerne especificamente à filosofia moral ou ao campo da ética prática, eu gostaria, então, de destacar brevemente as contribuições de Marti Kiel. Marti Kiel, ela parte do problema, né, que é um problema inerente a diferentes teorias morais, contemporâneas ou não, que é a presença de conceitos androcêntricos no campo da moralidade. A exemplo da ideia de razão, a exemplo da ideia de um agente moral independente e autônomo, né, de acordo com as autoras ecofeministas que escrevem sobre ética e filosofia moral, e também com o pensamento feminista mais geral aplicado ao campo da filosofia moral, há uma série de problemas nos conceitos que aparecem nas teorias morais, né, e que comprometem, então, esses conceitos à medida que eles são marcados por um androcentrismo. Para Marti Kiel, então, nas teorias éticas em geral, há um problema em comum. Todas essas teorias elas pretendem se tornar teorias heróicas, né? No que consiste essa ideia de uma teoria heróica? Trata-se do fato de que as teorias elas surgem para salvar vidas já destruídas, para salvar vidas já agredidas, para salvar vidas que já foram objeto de violência. Então são teorias que muitas vezes se preocupam em corrigir erros e ter controle dos efeitos de uma determinada situação danosa. Então, as teorias, por exemplo, em geral se propõem a resolver dilemas morais, mas não se questionam
por quais razões determinado dilema veio a existir, né? Como se justifica ou como se pode pensar a existência de um dilema moral. Será que, se nós mudarmos o questionamento e a formulação de uma teoria moral, nós não poderíamos, inclusive, pensar, então, na prevenção de dilemas morais, ao invés de pensar prioritariamente na sua resolução? Ou, pensando de outro modo, né? Por que, ao invés de propormos soluções a dilemas morais, não tentamos fazer uma reflexão teórica sobre formas de prevenir esses dilemas, né? Prevenir a existência de dilemas morais? Um exemplo prático, né? Um exemplo do campo da ética prática que nós podemos mencionar é justamente o tema do aquecimento global. Não há, nesse sentido, uma reflexão mais abrangente sobre por que chegamos a essa situação. O que vemos, em geral, por meio dos eticistas, né, é uma preocupação já com o controle e a minimização dos danos do aquecimento global, mas não há uma reflexão anterior e mais profunda sobre por que, de fato, nós estamos promovendo esse processo de aquecimento global. E de acordo, então, com as autoras ecofeministas, e mais especialmente a Marty Kiel, né, na verdade, nós promovemos o aquecimento global porque nós praticamos e seguimos constantemente a lógica da dominação e porque prevalece o modo de pensar de uma identidade mestre. Então, uma proposta nesse sentido que a Marty Kiel vai nos trazer, né, como um contraponto a essas teorias éticas heróicas, é a de que a ética deve enfocar ações preventivas, ações que exigem um comprometimento coletivo com o bem-estar e com o cuidado. Trata-se, então, de uma outra ética, uma ética que vai seguir o caminho da prevenção, que reconhece as inter-relações entre diferentes formas de vida e a necessidade de proteção de todos esses modos de inter-relações e de interdependências. Kiel propõe, então, uma ética marcada por práticas de cuidado, que afirmem a vida de todos, humanos e não humanos. E para isso é necessário, então, abandonar a lógica da correção de danos e adotar uma lógica de atenção e de cuidado preventivo. Em outros termos, trata-se de substituir uma lógica da dominação por uma lógica do cuidado. E para finalizar, então, para fechar este vídeo, eu não poderia deixar de mencionar, a fim de estimular a reflexão, os casos de Brumadinho e de Mariana, né, que são exemplos práticos recentes aqui no Brasil de como funciona essa lógica da dominação e a lógica de correção de danos, ou a ética da correção dos danos, né, que é resultado também da influência dessa identidade mestre, dessa abordagem ética heróica, de uma falta de cuidado e de uma falta de atenção dos seres humanos com a natureza e com a vida de animais não humanos. Então, para fechar, deixo como reflexão, né, esses casos recentes de Brumadinho e de Mariana. Obrigada, então, a atenção de todos vocês.